Oi pessoal, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que vocês estão assistindo a essa videoaula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de por que a gente utiliza aí o MySQL, né? Na verdade é uma curiosidade, né? E, e alguns comandos de manipulação de dados, né? E eu gostaria de comentar aqui que eu disponibilizei aqui no site do github.com, dentro dessa pasta intro BD, né? Ó, tem uma outra pastinha chamada bancos de dados, né? Tem alguns bancos de dados aí que a gente pode estar utilizando como exemplo, né? Um deles vai ser o Classic Models, né? Que é um banco de dados aí bem interessante. Ele é bem grande, né? Então a gente pode estar fazendo aí alguns testes aí nesse banco de dados, tá bom? Então é isso, gente. Isso que eu queria comentar e vamos dar prosseguimento aí, tá bom? Bom, e aí tem uma questão, por que que utiliza o MySQL? Por que que a gente vai utilizar o MySQL, esse sistema gerenciador de banco de dados, né? Bom, segundo o site do Stack Overflow, esse é um site também que é muito utilizado por desenvolvedores, né? Porque lá tem vários fóruns e o pessoal costuma tirar bastante dúvidas relacionadas a bugs, a erros, esse tipo de situação, né, que pode estar acontecendo com quem desenvolve, né? Quem trabalha com TI sabe que sempre ocorre algum bug, algum erro e a gente precisa estar pesquisando aí nos fóruns, né, como que foi solucionado esse tipo de situação, esse tipo de evento, né, problema. E lá no Stack Overflow foi realizada uma pesquisa, né, com todos que utilizam lá o site e foi perguntado, né, qual é o banco de dados que vocês utilizam, né? Então, a maioria das pessoas que responderam, né, dos 73.317 respostas, 50% utiliza o sistema gerenciador MySQL, que é um banco de dados aberto, né? Que pode ser instalado em qualquer máquina. PostgreSQL, 40%. Aí tem outros bancos de dados aqui, ó. Tem esse daqui da Microsoft, né? SQL Server, com 26%, tá bom? Então, o MySQL ele é muito utilizado, tá? Então, por isso que a gente vai estar dando enfoque aí nesse sistema gerenciador de banco de dados, tá bom? Bom, então, seguindo aí, a gente tem alguns tipos de linguagem, né, que são utilizadas no banco de dados, quando a gente trabalha com banco de dados, né? Então, tem a linguagem DDL, que é a linguagem de Data Definition Language, né? Linguagem de definição de dados, que ajuda na definição de dados, né? Então, a gente pode resumir alguns comandos, por exemplo, criação de banco de dados, né? Alteração de tabelas, criação de tabelas, drop, né, que apaga, a gente consegue apagar um banco de dados, um drop numa tabela também. Então, para criação de banco de dados, a gente tem o comando create database e aí o nome do banco de dados, né? Então, a gente consegue dar esses comandos aí. Criação de tabela, create table, nome da tabela, e aí tem os campos, né, e o tipo de dado que a gente utiliza. Para apagar a tabela, drop table, o nome da tabela, tá bom? Então a gente vai ver uma série de comandos DDL aí. A gente vai ver aí nessa aula alguns comandos para estar criando o nosso banco de dados de exemplo que a gente vai utilizar, tá bom? Tem outros comandos DDL, né, para modificar um campo da tabela. A gente consegue modificar um campo de uma tabela. Tem o comando específico também, a gente já vai ver isso aí. Adicionar um campo na tabela, apagar uma coluna da tabela também, a gente consegue fazer esse tipo de procedimento através dessa linguagem de definição de dados, né? Então a gente está definindo como é que vai ser o nosso banco de dados, qual é o tipo de dados que vai ser armazenado lá no banco, como que vai ser lá os relacionamentos entre as tabelas. Então é através dessa linguagem que a gente define. Aí a gente consegue fazer a definição dos dados, né? Tá bom? Então é isso. Tem a linguagem de manipulação de dados também, que a gente consegue manipular os dados que estão armazenados no nosso banco. Então a gente faz um select, a gente
busca as informações que estão lá no banco, né? Consegue atualizar através do update, deletar, fazer insert, né? Inserir dados no banco, deletar também. Então, a linguagem de manipulação ela se resume a esses comandos. Então, select, update, delete e insert. Tem outro tipo de linguagem que é de controle, né? É resumida pelo acrônimo DCL, Data Control Language, né? A gente consegue fazer um controle de dados, a gente consegue fazer um commit, então a gente consegue efetivar uma transação. Então a gente fez lá, por exemplo, um insert ou um update na tabela, e isso vai ser efetivado lá para os usuários que vão estar fazendo a consulta lá nas tabelas, eles vão estar visualizando as atualizações que foram feitas, né? O back eu consigo desfazer uma transação, né? Então se eu quiser, sem querer, eu digitei um comando errado lá, fiz um update, e eu quero desfazer esse update, eu consigo fazer com o comando rollback. Eu consigo dar permissões, por exemplo, para alguns usuários, para eles estarem fazendo controle do banco de dados também, eles conseguem estar fazendo consultas, update, delete também, então eu consigo dar privilégios para outras pessoas através do comando grant. E revoke, eu consigo revogar alguns privilégios também de alguns usuários. Tem a ver com segurança de banco de dados e se resume também nessa categoria, né? E se enquadra nessa categoria de controle de dados, tá bom? Bom, algumas ferramentas, né, que a gente já viu que são necessárias, MySQL Workbench, o AMP, espero que vocês já tenham conseguido instalar isso, tá? Então, MySQL Workbench, download aqui o AMP. Tem um outro vídeo aqui também que mostra como realizar a instalação. Eu já cheguei a mostrar como que faz a instalação, né? Do AMP e do MySQL Workbench, mas tem também essa outra opção aqui, esse vídeo no YouTube que ele também ensina como que pode estar sendo instalada lá o banco de dados e essa outra ferramenta que é o AMP, tá bom? Bom, tem alguns exercícios também que podem ser resolvidos. Tem esse site também do HackerRank, né? Ele tem lá vários desafios que vocês podem estar fazendo, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, né? E tem esse site aqui, MySQL Tutorial, que a gente vai se basear para estar efetuando a nossa parte prática do curso, tá bom? Então a gente tem aqui esse nosso banco de dados de exemplo, né? Sample database, né? Diagrama de exemplos, aí tem os relacionamentos entre as tabelas. Então aqui a gente tem várias tabelas, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelas e vários tipos de atributos aqui, né? Dentro dessas tabelas, né? Então várias colunas, né? Aqui a representação está com asterisco, né? Que representa aqui a chave primária em cada tabela, né? A gente tem aqui uma anotação que, como eu cheguei a comentar, né? Que é a notação do pé de galinha, né? Cow's Diagram, se não me engano, em inglês, né? Mas a gente traduz para pé de galinha porque tem alguns símbolos aqui que parecem um pezinho de galinha mesmo, tá bom? Então aqui tem as cardinalidades, né, também. 1,1, aqui 0,n. Eu já vou detalhar um pouco mais para frente, mas é só para vocês terem uma ideia das cardinalidades aqui existentes, tá bom? Então tá, a gente pode estar criando esse banco de dados. Eu deixei lá no site do Git o código necessário para estar criando essas tabelas, tá bom? Então a gente pode estar abrindo, por exemplo, o MySQL Workbench. Quando a gente abre o MySQL Workbench, ele vai mostrar essa tela aqui para gente. A gente precisa se conectar com o usuário root, que é o administrador do banco de dados, né? Então, ao clicar aqui nesse usuário, a gente vai se deparar com essa telinha aqui. E aí a gente pode estar criando aí as nossas tabelas, tá bom? Bom, eu já tenho aqui um banco de dados chamado Classic Models, que vai ser o exemplo que a gente vai utilizar, mas eu vou mostrar como é que cria esse banco de dados do início, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui no site do Git, né, github.com/renatobdo/introbd/tree/main,
a gente tem um arquivo chamado ddl.sql. Bom, de novo, DDL, né? É a linguagem de definição de dados, tá bom? Que vai definir lá como é que vai ser o nosso banco de dados. Então, a gente tem lá os nossos comandos create database, né? A gente vai criar um banco de dados chamado Classic Models. Como eu já tenho um banco chamado Classic Models aqui, eu vou colocar Classic Models 2 aqui, tá bom? Eu posso remover aqui isso aqui. Vou colocar um ponto e vírgula no final. E para rodar o comando, eu posso deixar o cursor aqui no final do ponto e vírgula e clicar nesse raiozinho que tem o cursor aqui. Ou eu posso selecionar essa linha aqui, ó, e clicar no raiozinho que aparece aqui do lado também, tá bom? Essas duas formas de executar o comando, tá bom? Vou selecionar e vou executar com o raio. E aí aqui embaixo, ó, aparece se o comando foi executado com sucesso ou não. Aqui ficou verdinho, né? Demonstrando que foi executado com sucesso. Então, para eu visualizar o banco de dados que a gente acabou de criar, eu preciso clicar nesse botãozinho de refresh aqui, ó, para ele aparecer aqui no canto, tá bom? E ele apareceu aqui, ó, Classic Models 2, tá bom? Eu tenho que informar para o meu sistema gerenciador de banco de dados para ele usar o banco de dados Classic Models 2. Então eu tenho que digitar o comando use Classic Models 2. Ou eu posso clicar duas vezes aqui em cima do banco de dados também, dá na mesma. Eu vou selecionar essa linha e vou executar aqui no raio. Reparem que aqui, ó, ele ficou em negrito, então eu estou informando para o meu sistema gerenciador de banco de dados que eu estou trabalhando em cima deste banco aqui. Então todos os comandos que eu vou executar vai impactar aqui este banco de dados, Classic Models 2, tá bom? Então tá, vamos executar lá a criação das tabelas, né? Então tem aqui uma tabela chamada Customers, né? Ó. Eu vou criar essa tabela aqui, ó, eu vou copiando os comandos, tá bom? E eu vou detalhando aqui o que a gente está fazendo. Então tem aqui uma tabela chamada Customers, que em inglês significa clientes. Aqui eu tenho Customer Number, Customer Name, então é o número do cliente, né? Ó, o nome do cliente. E aqui do lado eu tenho o tipo de dado que vai ser armazenado lá. Aqui vai ser um tipo inteiro, né? Então número e not null, que vai receber, que ele não pode ser nulo, tá bom? Varchar é um tipo de dado que é do tipo caractere, né? Então ele vai armazenar o nome. E aqui está o tamanho do nome, né? Então 50 posições, tá bom? Tem um last name, varchar, not null. Tá bom? E por aí vai, tá bom, gente? Acho que não precisa ficar detalhando muito, que é basicamente isso, tá? O que eu preciso detalhar aqui embaixo, ó, eu estou definindo aqui as minhas constraints, né? Constraints significa o quê? São as regras das minhas tabelas, tá bom? Primary key eu estou definindo como customer name. E aqui eu estou dando o nome para ela, né? Que é Sales Rep Employee Number, tá bom? Então esse é o nome da minha chave primária, que eu vou estar representando aqui pelo Customer Number, tá bom? Bom, eu tenho uma chave estrangeira também, ó, tá vendo? Que ele está referenciando a tabela Employees, tá bom? Então o que acontece? Eu não consigo criar primeiro essa tabela Customers, porque essa tabela Customers está relacionada com a tabela Employees, tá bom? Então eu vou ter que pegar aqui no meu Git, vou ter que ir na tabela Employees e vou criar primeiro a tabela Employees, né? Ó. Só que o que acontece? A tabela Employees também tem referências a outras tabelas. Então, como eu já tenho todas as constraints criadas, eu vou procurar a criação de uma tabela que não tenha uma chave estrangeira referenciada, tá bom? E eu vou começar a criar por ela. Então vamos lá. Eu posso começar, por exemplo, pela Product Lines, né, ó, que não tem nenhuma referência, nenhuma outra tabela. Então vou copiar esse comando e vou colocar aqui a tabela Product Lines, né, ó. Tem alguns atributos aqui. E tem uma chave primária que definiu como Product Line aqui, ó, tá bom? Esse engine aqui, ó, InnoDB, se refere ao banco de dados, né, ó,
o formato que ele vai ser criado, né? Quais tipos de dados que ele permite armazenar e como que vai ser, se ele permite chave estrangeira ou não. Então, o InnoDB, ele permite que a gente crie chaves estrangeiras. Então, por isso que a gente vai utilizar esse mecanismo aqui, chamado InnoDB, tá bom? Então tá, aqui default char 7 tá aqui definido como latim 1, a gente não vai mexer nisso por enquanto, que vai ser os caracteres que vão ser representados aí no banco de dados, tá bom? Então tá, eu vou selecionar essa tabela e vou executar ela aqui. Eu consegui criar, repare que aqui embaixo ficou verdinho. Se eu atualizar aqui, ó, vai aparecer a tabela Product Lines, tá bom? Então tá, eu vou pegar outra tabela aqui, ó, e vou tentar criar aqui também. Eu vou pegar essa tabela Offices e vou criar. Vou executar aqui, ó, Create Table Offices, tá bom? Eu tenho uma chave primária que é o Office Code, né, ó, que não se repete, tá? Lembrando que a chave primária ela não se repete. Vou executar aqui, consegui criar a tabela Offices. Tá bom? Vamos pegar outra tabela aqui que a gente consegue estar criando. Então, vou pegar aqui então. Eu vou tentar pegar essa employees, né, que eu já tinha copiado ela aqui, e vou tentar criar employees. Vamos ver se eu consigo. Na verdade, eu tinha pego a customers, né? Vou pegar employees aqui e vou tentar criar. Então, primeiro a gente criou a tabela Product Lines, depois a tabela Offices, e agora vamos tentar criar a tabela Employees, que significa empregados em inglês, né? Consegui criar, tá vendo? Consegui criar a tabela. Aqui tem algumas constraints, né? Aqui, chave estrangeira. Não se preocupe com isso agora. Depois vai ficar mais claro o que significa essas chaves estrangeiras, tá bom? Bom, criei a tabela Employees. Agora, podemos tentar criar a tabela Customers. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Vamos tentar criar a tabela Customers. Consegui criar a tabela Customers. Agora nós temos já 1, 2, 3, 4 tabelas, né? Se a gente olhar o nosso modelo, deixa eu ver aqui o nosso modelo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente conseguiu criar metade das tabelas. Vamos tentar criar as outras metades, né? Vamos lá. Tabela Products. Vamos tentar criar a tabela Products. Vamos executar aqui, seleciono, né, e executo. Depois vamos tentar criar a tabela Payments. Vamos tentar criar a tabela Payments. Já temos 6 tabelas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2, né? Tentar pegar essa order details aqui, né? Orders primeiro, né? A tabela orders. E depois a tabela order details. Detalhes do pedido, né? Basicamente. Então é isso, gente. Ó, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui, acho que duplicou aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente olhar o nosso modelo, né? É isso mesmo que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente conseguiu criar aí todas as nossas tabelas, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, a gente clica em cima da tabela Employees, por exemplo.
Da tabela, deixa eu atualizar de novo aqui. Customers, por exemplo, a gente consegue obter aqui, ó, os detalhes dos campos, né, da tabela, tá bom? E de todas as outras aqui. Tá bom? Então, por enquanto aí de criação de tabelas é isso. Depois a gente volta aí para como que a gente faz para inserir dados aí nessas tabelas, tá bom? Então é isso, gente.